Oi, Aconteceu alguma Aline, não estamos escutando. Não, E Acho que você agora? está com. Ah, a desculpa, gente. Agora sim. Foi. Você agora estava com o sim. microfone. Ah, Você não tá. está participando até, né? Ai, eu e a Aline já fazendo coisa errada aqui. Eu estava falando, obrigada, boa noite todo mundo. Vamos começar aqui, mas antes agradecendo a Olivia pela abertura, que já foi muito próximo do que nós vamos estudar hoje, né? Que é o Amai-vos e Instruí-vos, capítulo 6, o Cristo Consolador. E é o item 5, Instruções dos Espíritos, hoje. Então, no final do capítulo 6, o texto do texto diz, Espíritas, amai-vos, o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Então, é o que vamos conversar, mas quando eu estava, para ser sincera, quando eu estava preparando essa palestra hoje, e eu fui lendo todo o item 5, eu ia lendo cada trecho, pensando, puxa, mas o que tem a ver com amai-vos e instruí-vos? Não estava fazendo muito sentido para mim. E só depois que eu pesquisei mais, assisti algumas outras palestras sobre o assunto, li outros textos e voltei para ler de novo o capítulo, que começou a fazer mais sentido para mim. E aí, o que eu vou tentar fazer aqui é passar, então, cada trecho e explicar cada um dos slides para vocês no final, mas se também não fizer muito sentido, não se preocupe, que aí no final também eu vou dar uma explicada melhor, não tem problema, tá bom? Deixa eu já passar aqui, então, para o próximo slide, que por algum motivo não está funcionando. Aqui. Então, venho como outrora entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora, a minha palavra deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelai a doutrina divina, como um ceifeiro, reúne em feixes e bem esparso na humanidade e diz, e esparce a humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. O Espírito da Verdade indica que, assim como escutamos os ensinamentos de Jesus, agora devemos seguir os ensinamentos do Espiritismo, né? Lembrando a gente de que Deus é bom, Ele é grande e está por trás de toda a criação que vemos, né? E o objetivo do Espiritismo é trazer um bálsamo através do conhecimento, por trás de todo esse sofrimento que enfrentamos, que vemos ao nosso redor, o Espiritismo está ali para explicar e nos fazer entender e nos ajudar no caminho da evolução, né? E aí, continuando nesse trecho, mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo, que conduz ao reino do meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutualmente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não estão mais no corpo, a clamar, orai e crede, pois a morte é a ressurreição e a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Então, acabamos pela falta de conhecimento e da fé, nos desconectando da doutrina e dos amigos espirituais. E o objetivo é trazer do sofrimento, mas não trazer só o sofrimento, mas sim que a gente aprenda
a nos ajudarmos, a aprender a reconhecer os pontos fortes de cada um que devemos trabalhar, né? O que está por trás do sofrimento, por que estamos passando o que passamos nessa vida, como podemos nos ajudar, né? Então, o foco não é mais seguirmos os profetas e os apóstolos, como é dito ali, né? E sim seguirmos a palavra do Espírito da Verdade, as obras, o que traz nas obras básicas do Espiritismo. Lembrando que as mensagens que recebemos dos espíritos fora, né, das obras básicas, a gente tem que sempre passar pelo crivo da razão, precisamos questionar a mensagem, assim como Allan Kardec fez, né, não escutar tudo cegamente. E aí, seguindo para o próximo trecho, que diz, homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Aqui ressalta a importância de unirmos a inteligência com o amor, né? Ao chamar os filhos de volta ao Pai, o Espírito da Verdade indica que a gente precisa não só ter a inteligência, do que adianta ter todo o conhecimento sem a empatia, né? Adianta aí eu quis tentar trazer o entendimento do que acontece no dia a dia, o que adianta eu ler, eu conhecer, eu saber, por exemplo, o que é o racismo, o que é a homofobia, machismo e tantas outras formas de discriminação, saber que é errado, o que significa, mas eu não consigo enxergar o impacto disso que causa nas almas dos nossos irmãos, né, que sofrem essa discriminação. Eu não consegui me colocar no lugar do outro, né? Somente o conhecimento sem o amor não me permite refletir sobre as minhas próprias ações, né? Entender o que eu preciso fazer diariamente para aprender, para questionar o que eu fiz, as minhas ações, se elas são corretas ou não, refletir sobre os impactos dos meus atos nas pessoas que me cercam, né? E entender que não somos perfeitos. Nós, infelizmente, cometemos erros, mas o importante é, ok, reconhecer, seguir em frente e ver como podemos nos melhorar, né, como podemos aprender mais a cada dia com amor. Então, quando a gente reconhece, somente o conhecimento e o amor juntos é que vão nos dar as ferramentas necessárias para conseguirmos seguir no caminho correto. E aí eu vi uma parte que Emmanuel afirma no livro Consolador, né, psicografado por Chico Xavier, que ele diz, a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Eu achei, assim, muito interessante essa parte, porque do que adianta a gente se esforçar, estudar, sem se focar no avanço moral, na melhora a cada dia, né? Que é o que é mais importante, a gente focar no avanço moral, no nosso aprendizado, né? Moralmente, evoluir. E aí, seguindo no próximo trecho, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a semente, as utopias com as verdades. Aí aqui, o que eu acho importante lembrar é que a gente precisa questionar as informações que recebemos, né? É verdade? Qual é o objetivo? Refletir, é importante a gente ser curiosos, né? E
perguntar, fazer perguntas, principalmente escutar o próximo. A gente está sempre focado hoje em dia, em ter informação rápida e fácil. Muitas vezes acabamos por acreditar em notícias e informações falsas, na pressa, no anseio de conseguir uma resposta rápida e reconfortante. Mas muitas vezes a resposta correta não é o que nós queremos ouvir, né? E isso é importante também compartilhar, e aqui que ele fala, né, socorrer os infelizes, ajudar uns aos outros também, os que estão transviados, é muito importante a gente tentar auxiliar o próximo, compartilhar a informação, mas lembrar que, por mais que a gente esteja tentando ajudar, cada um tem a decisão se quer entender, se quer melhorar, e tem a sua fase, o momento da vida que está, né? Então, é saber entender que cada um tem o seu momento, e você tem que tentar ajudar o seu irmão que está transviado, né? E aqui as utopias, distinguir as utopias das verdades, foi o que eu entendi da gente acabar acreditando em notícias falsas, em coisas que parece ser mais fáceis para a gente, mas muitas vezes não é a informação correta, né? A gente precisa gastar um pouquinho mais de tempo, questionar, se perguntar mais. E aí o trecho final diz, né, espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que, do além-túmulo, que julgai-vos, o nada vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. E aqui é que eu achei que é o final que faz todo sentido, é o aprendizado desses dois ensinamentos, é a base para conseguirmos encontrar o equilíbrio e seguirmos na evolução, né? É muito importante nós seguirmos, ter o equilíbrio entre o instruirmos e o amai-vos, que é o que sem o outro a gente não vai conseguir chegar no fim, né? Um completa o outro. E aí eu estava refletindo aqui, o que é o instruirmos, né? De que o importante é saber de que não há ninguém tão sábio que nada tenha para aprender com o próximo, né? Assim como não há ninguém tão ignorante que não tenha nada para ensinar. E aí eu lembrei que quando a Lívia, na realidade, ela tentou várias vezes me convidar para dar palestra, e eu sempre pensava, nossa, mas eu não conheço o suficiente, eu não tenho conhecimento suficiente para dar palestra. Eu falava, não, Lívia, não sei lá, não, você sabe, amiga, acredita, você sabe. E aí, quando eu estava lendo, eu falava, nossa, olha isso, né, eu estava esperando eu ter um conhecimento que, no final, nós nunca vamos ter todo o conhecimento, nós sempre temos que aprender, e na realidade eu estou aprendendo cada vez mais vindo aqui, falando com vocês, né, eu que sou aqui aprendo mais, né, porque tenho que estudar, e na hora que eu estou falando, começo a refletir mais coisas, e como é bom poder se expor, né, poder estar aqui e falando, e saber que cometemos erros, não somos conhecedores e não somos o possuidores de toda a razão, né, e pelo contrário, né, que aquele que julga que nada tem para aprender com ninguém, é orgulhoso, e ele vai acabar sendo vítima do seu próprio ego, né, e aí comecei a refletir também instrução, o que é instruirmos, né, que é o ato de adquirir conhecimento, e só iremos adquirir conhecimento através dos nossos estudos, né, e acima de tudo através de boas leituras, de irmos atrás das informações. Mas quando eu estava em busca de entender melhor sobre esse capítulo, eu
me deparei muitas vezes falando de que o nos instruir-vos que o Espírito da Verdade está falando é a gente seguir diariamente estudando a obra básica, estudar os fundamentos da doutrina espírita, e aí eu comecei a questionar, será que é somente isso mesmo? Porque, por exemplo, para mim, ler a obra básica, entendendo que cada um está no seu nível de evolução, tem o seu conhecimento de gramática, de vocabulário, e como eu acabei de compartilhar, lendo esse trecho, para mim foi difícil de entender. Então, se eu focar só nas obras básicas, eu vou realmente entender, ter o conhecimento. Cada um tem uma forma de aprender, né? Para uns, na realidade, é super fácil ler. Para outros, não, é mais fácil escutar, ou é visual, então eu acho que na realidade você tem que adaptar, ver o que funciona para você, por exemplo, para mim, funcionou ler, ver um vídeo, e ver outras opiniões, e depois voltar de novo para a obra, ler várias vezes até eu conseguir entender. Então, e na primeira vez que eu li, eu falei, nossa senhora, hein, eu tô burrinha, né? Não, é ser, mas, é, ter paciência com você, o amar e amar você primeiramente, né? E adaptar da forma como for para que você consiga entender e se melhorar, né? O instruir-vos, né? Foque, claro que tem que focar nas obras básicas do Espiritismo, mas ajuste para que você consiga aprender e se melhorar a cada dia, né? Porque e aí eu pensei também, porque só focar ali na obra e eu ficar lendo sozinha, basta, é o suficiente, não tem a parte que está falando ajudai-vos uns aos outros, né? Então, não basta só eu querer aprender isoladamente, que era o que eu estava tentando fazer, né? Ah, não, vou estudar aqui até eu me sentir preparada para compartilhar, né? Nós devemos, na realidade, nos ajudar, nos instruirmos mutuamente, né? Lembrei na escola que tinha que fazer o trabalho em grupo, o como que a gente aprendia na discussão, compartilhando ideias, escutando uma ideia diferente, ao mesmo texto, cada um tem um entendimento um pouquinho diferente, e aí poder discutir e ajustar o seu conhecimento com base no que na discussão, que só tem a melhorar, né, a engrandecer e trazer mais pontos de vista, né. Todos nós precisamos sentimos essa sede de consolo e de instrução, e que o Espiritismo ajuda tanto, né, conhecer a doutrina. E esse estudo aqui, que nem poder compartilhar com vocês e assim a gente discutir, como nos auxilia bastante, né, então, eu pensei assim, a caminhada não é individual, né, e também estava refletindo de que o instruir-vos também está relacionado a gente tentar se melhorar, né? E aí nessa parte, como é a reforma íntima, que foi que eu pensei, né? E aí também vi um texto do Chico, uma parte do Chico Xavier, que ele disse, né? Eu permito a todos serem como eles quiserem e a mim como eu devo ser. Eu falei, nossa, que lindo e que complexo. Em poucas palavras, ele disse tanta coisa, né? E aí o que eu entendi é importante a gente fazer a reforma íntima, a gente tentar nos melhorar a cada dia, né? Refletir e tentar nos conhecer, que aí, assim, conhece-te a ti mesmo, né, o que isso significa é enxergar verdadeiramente onde estão os nossos vícios, trabalharmos constantemente na nossa melhora. E a reforma íntima gera desconforto, muito desconforto, né, nos expõe a nós mesmos e incomoda. Mas o autoconhecimento vai trazer também aquela vozinha interna, né, vai ir melhorando ela, que vai sempre nos repreender quando erramos, sabendo que não devíamos, né. E aí também eu lembrei lá, o evangelho diz: a quem muito foi dado, muito será pedido. Eu pensei: dá para então eu parar de estudar, né, fingir que eu não vi? Mas
sabemos que nós estamos aqui para evoluir, e só vamos aprender a evoluir nos melhorando a cada dia. E também estava pensando assim, ok, então instruir-vos aqui está falando somente, é muito importante a obra, né, o espiritismo, mas e todo o restante do conhecimento, como eu falei aqui, né, o racismo, homofobia, todas outras coisas, mas eu vejo assim, o instruir-vos tenta aprender a cada dia, que aí eu comecei a pensar, poxa, quantas vezes eu ando pela rua, passo na frente de uma praça, nem sei o nome, não tenho a curiosidade ali de tentar descobrir por que é aquele nome, qual é a história por trás, e a gente começar a alimentar o questionar, a ser curioso, perguntar e ouvir, também é uma forma de aprender, da gente aprender a buscar informação, a interpretar ela, que só vai nos ajudar ainda mais a conseguir também linkar com as obras, né, com a doutrina do espiritismo, né, só vai nos ajudar a decodificar cada vez mais e entender melhor. E aí eu também estava pensando no amai-vos, que fala que é o primeiro ensinamento, na realidade, né, que os homens ainda não perceberam que amar é a máxima demonstração de inteligência, na realidade, né, na orientação sobre análise, o primeiro ensinamento é o amor, que é dito, e o segundo é a instrução, porque ao aprendermos a desenvolver a capacidade de amar, quando a gente pensa no amor, a gente pensa naquela sensação que traz a realização de alegria e de paz, né, e aí como eu comentei, é somente o amor que vai conseguir fazer a gente colocar tudo que a gente aprendeu, a teoria na prática, né. O espiritismo é essa doutrina libertadora que ensina que vivenciar o evangelho de Jesus implica no exercício da ordem, da previdência, do respeito para com você e com os outros, né, na conquista de hábitos que permitirão ser o verdadeiro servo de Cristo, né, atravessar menos penosamente os inevitáveis dias de dor, né, e de sofrimento, e que a vida oferece como bendita oportunidade de resgate dos erros do passado. Então, como eu mencionei no começo, meu entendimento aqui é amai-vos primeiramente e instruí-vos. A gente não consegue, então, chegar na evolução sem ter os dois, né, o aprender, mas aprender com amor, colocar o amor em prática. Então, era isso que eu tinha para trazer hoje. Maravilhoso, Aline. Eu vou fazer o concurso agora da prefeitura aqui de São Paulo, e a máxima da máxima agora é o aprender a aprender. O que é o aprender a aprender? É você ir na escola e o professor te ensinar a você buscar o conhecimento também por si só, né? Não só aquilo que dependente do professor, dependente da escola, mas que você crie ferramentas para ir buscar o conhecimento, para ampliar o seu conhecimento, para saber buscar sozinho, né? Claro que não nas primeiras fases da escolarização, mas que o aluno já chegue ao ensino médio totalmente capacitado dessa habilidade de buscar aí o seu próprio conhecimento, as escolhas para a sua vida, saber pensar, como você falou, raciocinar, né, sobre as outras escolhas. Então, eu acho que a vida é isso, né? E muitos espíritas também falam, né, que o instruí-vos, nós teremos que passar por tantas encarnações, Aline, cada uma com uma profissão. Nós teremos que passar por todas as profissões, conhecer todas as possibilidades que nós temos aí de trabalhos, porque um mexe com a natureza, outros com os animais, outros com seres humanos, com compras, com vendas, com negócios, com construções, matemática, né? E nós teremos que passar aí por todas essas encarnações, aprendendo aí todo o conhecimento que envolve o planeta Terra e o universo.
também, né? Além de todo esse que você falou aí, que também é super importante. É isso, né? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de falar alguma coisa? Eu gostaria de Por acrescentar favor. que estava me ocorrendo agora, que a máxima é espírita amai-vos. Porque nós, espíritas, na verdade, o que somos, né? Somos antigos, religiosos, né? Que se enganou, que enganou os outros, não é? Em termos de outras existências. Então agora está na hora da gente se amar através do Espiritismo, né? E o Espiritismo traz algo mais. Ele traz todo um conhecimento que faz com que isso seja ainda mais sólido, né? Então, amai-vos, porque muito já plantamos, né, o desamor. Agora é hora de amar. Mas também instruir-nos, porque já estamos maduros o suficiente para conhecimentos que vão então nos dar mais embasamento para a construção de uma humanidade melhor, né? Já estamos avançando nesse sentido para um progresso em que nós já estamos mais prontos. E sem se instruir, isso vai ficar um pouco mais difícil. Sem uma fé raciocinada, nós vamos nos perder de novo. Então, é aquela história, né? Os últimos serão os primeiros, né? Então, os espíritas são os últimos, né? Mas, se nós tivermos conhecimento e amor o suficiente, a gente pode fazer um bom papel, né? Fazer uma diferença nessa humanidade, né? Então, eu me alegro em ser espírita, porque acho que eu estou aprendendo a amar agora. Aí a instrução só me dá um embasamento maior, né? Então, às vezes, quando eu penso assim, poxa, eu não acredito na morte, que bom, né? Poxa, meu horizonte é mais amplo, né? Quando vem, como disse a Aline, a dor, que é inevitável, eu vou ter mais condições, de enfrentá-la, de saber que eu estou colhendo um plantio, mas que eu tenho condições para colher esse plantio, né? E que ela não vai ser tão dolorida. É isso que eu queria contribuir. É isso que me ocorreu quando vocês estavam falando. Obrigada, amiga. E eu lembro sempre daquele clássico, né? Não sei se a Aline já ouviu alguma vez na Casa Espírita, que a Beth, a Dorothy, sempre falava na infância, na juventude, que nós somos aquele passarinho com as duas asas, né? A asa da inteligência e a asa do amor, da moral. Se só tenho a asa da inteligência, ou eu não bato a outra, eu não voo corretamente, eu vou ter problemas e dificuldades nesse voo. Então eu preciso desenvolver o equilíbrio para que as duas asas batam juntas, né? A da inteligência com a da moralidade, com a do amor, para que o passarinho voe, para que ele consiga fazer o seu voo corretamente. Então, acho que o nosso conhecimento vai vindo aí das gerações também dos outros espíritas que já nos ensinaram e que a gente vai lembrando no decorrer das palestras. Mais alguém? Não? Então vamos passar para a segunda fase aí, do nosso encontro, que é a vibração, né?